A galera tira onda perguntando por que nas fotos do avião eu tô sempre sério. Porque eu odeio. Eu saí da 8ª série, eu não tinha a menor ideia de quem era Marx, parceiro. Eu também, nossa. Eu saí da 8ª série sem conseguir fazer regra de 3 direito. Como diria o choque de cultura, a justiça tem que acabar. Saca? Eu não ia pegar bem você indo pra Disney a cada 3 meses, sacou? Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Alô, pessoal do Chevette Talks, estamos aqui com mais um episódio daqueles que o pessoal fala é nada. Jones Manuel, Salve, irmão, seja bem-vindo, velho. Pô, que agradeço, felicidade ter Que aqui. legal que tu tá aqui, eu já queria trazer tu aqui antes do hype. Boa. Então, eu fico com menos vergonha de ficar depois continuando. Vem aí, tá ligado? Porque tem aquele negócio, na hora que você faz alguma coisa, um monte de gente vai e chama. E aí eu falo, mano, tomara que ele veja ali que eu chamei antes. Então eu tô na fila antes, tá ligado? E não demorou nada pra tu colar. Obrigado por ter aceitado tão rápido, mano. Que agradeço, um ter prazer. feito esse rolê aí, porque tem uma logística aí que você tem que fazer toda vez, né? Correr, né? Corrido, vim de Curitiba pra cá. E aí a gente grava hoje, volto pra Recife, que amanhã tem outro debate em Recife, então a vida não para. Você queria isso, mano? Pô, não foi planejado, sabe? Tipo, eu era muito tímido quando era criança, e aí eu comecei a fazer teatro pra meio que desenrolar, né? Você é ator? Não diria que sou ator, mas fiz teatro na adolescência, né? E aí, na escola, eu ia muito mal sempre, nas provas e tal. Depois, já mais velho, eu vim descobrir que eu tenho dislexia. Então, depois é que eu vim entender. Só que eu ia bem em seminário, né? Então, nas provas eu ia mal, mas seminário eu ia muito bem. Porque eu sempre na hora da oratória você desenrolava muito. Memória boa, aí por causa do teatro eu consegui aprender a falar bem. E aí, quando eu virei militante, meio que foi caindo no meu colo, quase que no automático, a ideia do, vai ter um ato, fala lá. Vai ter uma assembleia, fala lá, vamos disputar a eleição do DCE, fala pela chapa e tal. E aí eu fui me acostumando com essa coisa de meio de, como a gente chama na militância, né? Ser figura pública, falar em público, me expressar e tal. Sim, acaba sendo um porta-voz e um garoto propaganda das ideias, né? É isso. E aí, quando eu criei o canal no YouTube, foi basicamente da ideia de tipo assim, pô, eu preciso chegar em mais gente. O blog tava morrendo, né? Eu cheguei a ter blog por quase 4 anos. E aí peguei a transição da saída do blog pra essa coisa de canal no YouTube. O canal acabou, deu certo. E aí a vida deu essa acelerada e tamo aí. Tipo, tem uma música do BK que ele fala longe demais pra pensar em voltar, né? Sim. Então, é isso. E falando em longe demais, tipo assim, porra, deve passar muitos dias sem tomar banho no teu banheiro. Muito. Né? Sem dormir na tua cama. E eu acho que essa é uma parada Minha esposa que... reclama pra caramba. Pô, eu imagino, cara, porque quando eu encavalo, eu não sou de viajar muito fazendo meu trabalho, mas tem épocas que eu viajo bastante. E aí eu penso assim, cara, as pessoas só dão valor pra essas pequenas coisas, que é tomar banho no teu banheiro e dormir na tua caminha, quando você tá, tipo assim, velho, 9 dias, 10 dias, 20 dias... pipocando aqui pra lá, e de repente uma cama boa, de repente a pior cama que você já deitou na tua vida, né, cara? Isso aí faz parte do trampo também. Sim, mas nunca vai refletir na frente das pessoas. Você pegou um puta rolê pra estar aqui, cara, pra gente fazer um programa que dura 1 hora e pouco, né? É uma loucura isso que a gente faz hoje. Não, bicho, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de rotina, né? Sou um cara muito caseiro e aí hoje eu tenho né? quase que um privilégio de poder trabalhar em casa. Então, tipo assim... você fica bastante em casa? Quando eu não tô viajando, eu fico fundamentalmente em casa. Então, tipo assim, eu prezo muito pela minha rotina. Tipo, acordo, aí vou fazer o café, faço o café da manhã, lavo os pratos, dou a primeira varrida do dia na casa, aí sento pra ler, passo umas 2 horas e meia lendo. Depois que termino de ler, às vezes já vou pra academia ou pro treino de artes marciais, ou então eu começo a gravar vídeo, eu começo a resolver questões do partido, não sei o quê. Então, quando eu tô viajando, eu não consigo seguir a dieta, eu não consigo malhar, não consigo tudo, né? Comer direito. A voz, sempre que eu volto e viajo, a voz sempre volta estragada, porque
é sempre mudança de temperatura, mudança de umidade do ar e tal. Se você é fumante, quando você viaja, você fuma mais. Isso é uma merda também. Que você fica ansioso que você tá fora de casa. Você tá esperando alguém chegar pra te buscar pra alguma coisa. Aí você fica fumando, aí você come o que tem e assim, estraga pra caramba. Eu odeio avião, tá ligado? A galera tira onda perguntando por que nas fotos do avião eu tô sempre sério. Porque eu odeio Mas o avião. Você odeia porque você tem medo de cair mesmo? Assim, não, velho, porque assim, eu não gosto da sensação da mudança de pressão, né? Quando o avião decola e tal, o pé dá meio que uma enxada, o pé fica apertado. Tem vezes que dá pra mim, tem vezes que eu nem sinto, assim, depende, parece. Eu sinto toda vez, e aí minha perna é um pouco grande, o banco é pequeno, e aí sempre fica apertado. O ombro também é muito apertado. O mundo foi feito pra 1,70, né? 100%. Tipo assim, o mundo foi feito pra até 1,70. A partir dali, eu tenho 1,70, eu vejo meus amigos maiores que eu, às vezes, no mesmo voo, eu tô suave, relaxado. E o cara tá com o joelho aqui em cima, cara. Puta, é horrível mesmo. Eu acho que o mundo tem que ter alguma vantagem pros baixinhos, tá ligado? 100%. A gente já não consegue ver os shows, tá ligado? Não, e tem uma outra dimensão, porque assim, às vezes a galera meio que dá... Eu não sei se o termo é bom, mas talvez seja isso, uma certa desumanizada. Porque pensa você só como figura política, só como militante. Então, por exemplo, eu viajo pra todo canto, eu não conheço quase lugar nenhum, porque nunca pensam, sei lá, numa agenda, pô, vamos dar um tempinho pra descansar, pra mostrar a cidade pro bicho, pra conhecer os pontos. Então, sei lá, eu já fui pra Ouro Preto 2 vezes, eu não conheço uma igreja de Ouro Preto. Que foda, cara, tá, isso é foda, né? Fui pra Curitiba agora, eu não conheço uma coisa que você ir pro Egito, né? Fala, mas você viu as pirâmides? Não deu tempo. Não deu tempo, porque eu tava no sindicato. Isso aí, Tava no sindicato, tava na ocupação, debatendo na universidade. Então tem uma parada, tipo... Ontem a gente fez um ato lá em Curitiba em defesa do mandato da professora Ângela, né? Tá ameaçada de cassação, a perseguição lá da extrema-direita. Aí, beleza, acabou o ato, a galera veio falar comigo. E eu, porra, fico muito agradecido, muito feliz. Fez uma fila quilométrica e tal. Mas moral da história, eu passei, quando acabou o ato, quase 2 horas para atender todo mundo. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que eu cheguei em Curitiba de 4h30, aí peguei o carro pro hotel, aí cheguei no hotel de 5 horas, tive que tomar banho nas carreiras, comi um sanduíche, e aí fui comer de novo, era 11h30 da noite, porque eu fui o último a sair do ato, porque eu fiquei lá pra atender todo mundo. E aí é massa isso, reforço o carinho das pessoas, muito massa, trocar ideia. Mas, claro que é legal, mas eu acho que a galera também entende totalmente, tipo assim, o ponto de que... Gente, pra eu poder cumprir a minha agenda, eu não posso ficar 2 horas no palco falando e depois mais 2 horas conversando com todo mundo. Sim. Tá ligado? Tipo assim... Mas não entendi, não. Algumas pessoas não entendem, não. É foda, né? Porque, sei lá, a galera começa a projetar umas paradas. Quando você vira uma figura pública, tem uma relação muito doida de amor e ódio, né? Tipo assim, uma galera lhe ama muito, outra galera lhe odeia muito. E a transição entre o amor e o ódio, ela é muito rápida. Então, se você, numa situação como essa, se eu chego assim e digo assim, pô, galera, tá bom, já deu meia hora falar com a galera, eu tô cansado, por mais que eu explique, fale, pô, galera, cheguei de viagem hoje, saí de Recife de 7 horas da manhã, porque peguei um voo pra São Paulo, escala, não sei o quê. Isso, na cabeça de algumas pessoas, isso pode já ser a chavinha pra virar arrogante. Tipo, lá. Metido. Só porque não sei o quê, só porque agora é famoso, tá ligado? Então a relação... essa coisa de ser figura pública é uma coisa muito, muito doida, porque ao mesmo tempo que... As pessoas se apropriam de você, né? Não se apropriam da ideia de mim, você, da ideia que elas criaram. Exato. E que não tem, não sinceramente, muito a ver comigo. Nunca tem, na real. Nunca tem, é isso, porque é muito isso. A relação Mano, que você nunca cria. tem. Tipo assim, você vai achar que às vezes até tem no começo, mas depois quando você entende, você vê como é oposto, o que você viu naquela pessoa e quando você conhece aquela pessoa é outra coisa. Que você não tem a oportunidade de conhecer todas as pessoas nas quais você projeta uma visão, né? Ideia, então. Mas quando de fato você conhece, você fala, caramba, cara, tipo, não é aquilo. O que ele representa, às vezes é até o que ele quer mostrar porque ele não é. Sim. Tá ligado? Não, tipo assim, pô, uma coisa é você estar como um divulgador de ideias políticas, um militante. Outra coisa é você no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu tô lá nos vídeos, eu tô falando sempre de teoria, de conceito, falando de muitos livros. Aí tem gente que imagina
que eu sou a pessoa que senta na mesa do bar e eu quero estar falando de Marx, Hegel, Lukács. Não, galera, assim, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ver filme. O papo é só esse o tempo inteiro, não dá, né, mano? Eu gosto de artes marciais, eu gosto muito de rap, então eu gosto de conversar sobre outras coisas, para além de teoria, para além de marxismo, para além de comunismo, de Revolução Brasileira. É isso, vivo pela Revolução Brasileira, mas meu ser não está reduzido ao meu ser político, né? Se quiser, por exemplo, for para a sua cidade, me chame para jogar um FIFA e tomar uma cerveja, que vai dar certo. Tomar um sacode do FIFA do Jones, ia ser foda. O vídeo bom, né? O dia que eu tomei um sacode no FIFA do Jones Manuel na minha casa. Tem um cara que debateu comigo que até hoje ele sonha jogar um FIFA comigo, mas não deu certo, não. Mas um dia dá, mano. Acho que dá, pelo menos online, não, né? Não, pra ele não dá, não. Que é um cara de direita que debateu comigo, no meio do debate ele me chamou pra jogar um FIFA. Cara, mas se você pegar ele e amassar ele no FIFA também... Mas já amassei no debate. Então... Mas agora amassa no FIFA, faz logo completo, depois fala, vamos no boliche semana que vem. Cara, por que é tão difícil as pessoas entenderem, por que ainda se debate tanto o conceito de liberdade de expressão, cara? Bicho, eu acho que porque fazem confusão proposital, tá ligado? Você acha que é uma desonestidade intelectual de algum lado, é? Eu acho. Porque deveria ser um conceito simples de se explicar pra uma criança, certo? Sim, certo. Tipo, explica o que é liberdade de expressão pra uma criança. Não, liberdade de expressão é você ter o direito de você dizer o que você pensa, o que você acha correto, salvo o direito das outras pessoas. O que é que isso significa? Pô, eu, Jones Manuel, tenho uma ideia sobre como deveria funcionar o mundo. Ótimo, perfeito, muito tranquilo. Agora, se a minha ideia diz que, por exemplo, mulheres são seres inferiores, não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, essa ideia tem um problema. Ela é paradoxal, né? E eu preciso ser responsabilizado por isso. Por exemplo, no Brasil, racismo é crime. Então, assim, se você faz uma fala racista, você vai ser responsabilizado judicialmente. E aí, reparem, do ponto de vista, inclusive, jurídico, a responsabilização é sempre um ato a posteriori. Então, você não foi impedido de falar. Agora, quando você fala uma coisa, você tem que arcar também com os custos e as consequências da sua decisão de expressão. No Brasil, nos últimos tempos, teve um falso debate sobre a liberdade de expressão no humor, e o caso do Léo Lins, teve gente dizendo que a piada estava sendo criminalizada. Não existe crime de piada no Brasil. Isso não existe no Código Penal. O Léo Lins ele foi processado por crime de racismo. A gente pode debater ou não se o conteúdo dele ali era racismo, mas assim, foi um crime de racismo. E aí, a partir do momento que você assume a possibilidade de falar aquelas coisas, você assume sabendo que tem consequência. E aí você pode encarar elas ou não, mas assim, todo mundo sabe que tem consequências, sabe? Então... Mas aí, onde você acha que entra a flexibilidade às normas por se tratar de um conteúdo artístico? Saca? Porque, tudo bem, a gente pode pegar a piada do Léo Lins como um exemplo, mas essa piada dele é um exemplo extremo, certo? A gente está pegando o mais extremo do que... Os conceitos e os temas abordados da maneira como é apresentado é o mais extremo no sentido de humor ácido e provocador e realmente que chama atenção pelo ultraje imbuído nisso, certo? Mas existe um espectro enorme onde você tem nuances, de certa forma que, a partir de um certo limiar, algumas coisas podem soar para algumas pessoas ofensivo e para outras claramente não é. Certo. Ao passo que quando você vai para o extremo, cada vez fica mais unânime uma certa opinião de que aquilo passa de algum limite, às vezes nem dito, certo? Tá. Então, como é um espectro tão cinzento e algo tão degradê, cara, onde você acha que entra a interpretação, sabe? Porque eu não confio no bom humor de um juiz, certo? O juiz eu não acho que é o meu público. Perfeito. E não acho que é o público do Léo Lins. Como diria o Choque de Cultura, a justiça tem que acabar. Saca? Eu não acho que o vereador, o deputado, não é o público. Não acho que é o público do Léo. Assim como também acho que não é o meu. Certo. Só que eu não vou no extremo que o Léo vai. Se um dia eu derrapar ou por algum motivo eu for, eu posso estar também nesse lugar. Eu entendo isso. Mas eu queria entender a sua opinião em relação a essa flexibilidade de normas quebradas que o humor implica e exige para existir. Tá. Saca? Porque é algo que, para mim, parece extremamente subjetivo e parece uma carta que pode ficar na mão de um poder para ser usada por conveniência. Eu acho que é subjetivo, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, é muito objetivo. E aí vou te dar um exemplo, continuando na raia do humor. Há uns
6, 7 meses atrás, eu tava vendo um vídeo do Rodrigo Marques, que a gente tava comentando agora há pouco, o humorista lá de Pernambuco, né? Meu amigão. Que mora aqui em São Paulo. E aí o Rodrigo Marques tava fazendo piada com crente. E aí algumas pessoas crentes não gostaram, e aí fizeram campanha pra boicotar ele, pra deixar de seguir, por aí vai. Até um deputado da bancada evangélica veio querer dizer que ele tava divulgando cristofobia, não sei o que mais lá. E no final, Cristofobia é um termo que eu nunca tinha ouvido. Fobia cristã. E no final não deu nada. E aí, por que não deu nada? Veja, no Brasil, o grupo evangélico não é um grupo oprimido. Não é um grupo minorizado. Não. Tipo, historicamente, se você for falar que os romanos perseguiram os cristãos no ano 300, você pode falar que um povo... Mas aqui no Brasil é outra realidade. E até os protestantes, no começo do século XX, até eram perseguidos pela Igreja Católica quando era religião oficial, mas isso deixou de ser uma realidade há décadas, né? Então, por exemplo, o grupo evangélico, ele não é um grupo minorizado. Ninguém apanha na rua por ser evangélico. Ninguém tá tendo suas igrejas invadidas por ser evangélico. Ninguém tá deixando de ser contratado por ser evangélico. Então, não existe na estrutura da sociedade brasileira, tanto na base da sociedade como nas instituições jurídico-políticas, um preconceito contra evangélicos. Nesse sentido, a piada, ela tem um impacto diferente, ela tem um sentido diferente, ela tem uma simbologia diferente, ela tem, inclusive, uma função social diferente. Porque, em vários aspectos, inclusive, lideranças que se colocam como evangélicas instrumentalizam a religião, inclusive, para propagar opressão e preconceito contra outros grupos sociais, como LGBTs, como religiões de matriz africana. Então, nesse caso, por exemplo, existe uma contextualidade da própria realidade brasileira. Ninguém no Brasil é oprimido por ser evangélico. Ponto. Já quando a gente vai para a questão de pessoas negras, existe o racismo enraizado e estruturante da sociedade brasileira. As pessoas têm menos acesso a emprego por causa da cor da sua pele, recebem menos salários, têm menos oportunidades, têm mais chance de sofrer negligência médica, têm mais chance de sofrer violência obstétrica, uma mulher negra na hora de ter um parto, tem mais chance de apanhar na cara da polícia, de ser assassinado, de ser parado numa blitz e tal. Aí, quando você vai fazer uma piada sobre pessoas negras, por exemplo, há uma contextualidade diferente. Porque essa piada, e aí eu não quero entrar aqui em teoria do humor e da estética, porque seria um assunto muito complexo, mas veja, a piada, ela pode ter, de maneira simplista, uma função de subverter as normas e os padrões que estão postos, ou ela pode ter uma função de reforçar. O que no Brasil alguns humoristas fazem, e que normalmente são humoristas de baixa qualidade, que tem um texto muito pobre, é simplesmente reforçar estereótipos e preconceitos que já estão postos na sociedade, na lógica de que eu sou contra o politicamente correto, então você... Uma premissa, então. Tipo assim, o problema é a premissa que já é estabelecida. E você só reforça isso, e assim, não tem nem sequer uma elaboração, né? Tipo, você vê a punchline da piada vindo de longe, porque... Sabe? Não existem muitos caminhos para ela. Você tá só nadando na mesma corrente do senso comum preconceituoso. E aí, a partir do momento que se entende que, por exemplo, quando você acha normal a polícia matar uma pessoa pela cor da pele, esse achar normal, ele é problemático. E aí, qual é a questão? Eu não defendo que se proíba previamente nada, a não ser nazismo. Nazismo e fascismo, aí a gente proíbe previamente. Tirando nazismo e fascismo aberto, você defende que se proíba nada. Agora eu defendo que as pessoas se responsabilizem por isso. Então é isso. Você, por exemplo, você é red pill. Você quer falar merda sobre mulher? Você quer defender uma visão de inferiorização da mulher? Beleza, você vai falar. Agora você precisa ser responsabilizado. E aí, o que acontece? A galera quer falar e não quer ser responsabilizado pelo negócio. Veja, no momento que você, ainda ficando no caso do humor, mas não sabe só pro humor, você escreve um texto que você está conscientemente fazendo troça, por exemplo, de casos de violência sexual, de pedofilia e tal, você fez uma escolha. Você sabe que essa escolha tem consequências. Ninguém é criança. Quando você faz essa escolha, você faz ela por um motivo. Exato. Você escolhe isso pelo ultraje, pela fagulha que você sabe que ela vai trazer, né? Então E aí segure seu B.O. Sim. Tá ligado? Segure seu B.O. Eu acho que falta um pouco de honestidade da galera bater no peito e dizer, fiz isso mesmo. Porque aí, o que é que faz, voltando pro exemplo inicial, o que é que faz o Léo Lins? Ele lança um vídeo
que é um vídeo basicamente fazendo uma propaganda de uma ideologia de extrema-direita, apelando para a ideia de Estado mínimo, que o Estado não pode regular nada, porque se você é processado por crime de racismo a partir de um show de comédia, já o Estado vai estar controlando tudo, ao invés de ele dizer assim, eu fiz a piada, eu sei que racismo é crime desde a Constituição de 88, eu sustento a piada e eu vou brigar na justiça. Pronto, pô, vai, pô. Porém, é criada uma ideia em volta do humor e da arte, mas mais especificamente, eu acho que do humor, de que aquela velha piada de que, a velha analogia de que o bobo da corte era o único que podia cagar na cabeça do rei. Sim. E o rei não ia fazer nada. Isso não é verdade. Se o cara não gostasse do bobo da corte, ele ia cortar a cabeça dele na frente de todo mundo, sim. 100%. Não existia um direito concedido por um deus pro bobo da corte, pro rei respeitar. Tá ligado? Então, eu concordo com a afirmação de que assuma os seus BO. Mas eu também tenho que pontuar que também parece, por ser uma zona tão cinzenta, a gente tá falando de novo do caso extremo. Sim. Em casos menos extremos e que dependem mais de interpretação, eu tenho medo de essa carta de ignorar que é uma piada ou tirar do contexto da piada e assumir aquilo com alguma interpretação quando cabe, eu tenho medo do poder usar isso convenientemente, entende? Mas aí, Patrick, deixa eu te dizer uma parada. Veja, em casos menos extremos, não é a justiça que decide, é as relações de força da sociedade. Então, vamos lá. A piada do Rafinha Bastos, lá, clássica, quando ele era no CQC, sobre a Vanessa Camargo. Aquilo foi crime? Não, mas ele se prejudicou e muito. Porque ele se enquadra uma calúnia, um monte de coisa que o cara pode falar. Mas é porque ele se prejudicou muito. Porque é a Vanessa Camargo, porque é uma família poderosa, porque é uma família com dinheiro, com relações com a Rede Globo, com não sei o que. O próprio Danilo Gentili, uma vez, fez uma piada com judeus e Auschwitz, que os judeus de Higienópolis não queriam a estação do metrô, porque lembra. Ele também se prejudicou. E aí, veja, repare, quem decide, em última instância, não é a justiça, não é o sistema político, não é deputado, não é vereador. É a grana. Quem define a grana, é o poder. O monarca, ele passou a vida inteira falando absurdos. 3.000 falas racistas, preconceituosas, não sei o quê. No dia que o monarca fez uma coisa que atingiu gente com dinheiro, a comunidade judaica aqui, e aí eu não estou falando que todo judeu tem dinheiro, eu estou falando que tem uma comunidade judaica muito poderosa no Brasil, né? Representada pela Conib e por aí vai. O monarca se lascou. Então, assim, passou falando racismo a vida inteira e não foi um problema. Mesma coisa. Recentemente, uma jornalista da Rede Globo foi demitida, a Eliane Cantanhede, porque interpretaram uma fala dela como se fosse uma fala justificando os ataques do Irã contra Israel. A Eliane Cantanhede é a figura daquela famosa frase, quase 20 anos atrás, que o PSDB está ficando popular, mas não é qualquer massa, é uma massa cheirosa, dizendo que o povo é fedorento. Veja, aquilo ali não causou um grande prejuízo na carreira dela. Fazer um comentário que foi interpretado como negativo a Israel causou um grande prejuízo. O que é que isso significa? Significa que é a própria sociedade que decide. Então, hoje no Brasil, e aí quando rolou o caso do Léo Lins... uma massa cheirosa, vai tomar no cu, mano. Nossa, eu tô parado nesse aí ainda, caralho, velho. Hoje no Brasil, nossa, por exemplo, cu. Ninguém se fode, ninguém se prejudica se fizer piada racista. Isso simplesmente não acontece nada. O próprio Léo Lins, inclusive, que fizeram um escândalo, não sei o que. Não, veja, por falar racista, eu acho que ninguém foi preso ainda, né? Não, porra nenhuma. O Léo Lins, ele não foi preso. O Léo Lins, ele tá recorrendo. Não, mas tipo assim, aquelas pessoas que tá lá na rua, no shopping, que o cara tá filmando a pessoa falando assim, ó, você não sei o que, ofendendo muito a pessoa. Não dá nada. Essa pessoa, tipo assim, não vai presa, mano. Ela paga o serviço à comunidade, dá 50 cesta básica, pinta o meio fio e tá tudo certo. Quando o caso não fica parado, às vezes o Ministério Público não aceita. Bicho, eu fui ameaçado por uma organização neonazista, né? E aí eles faziam ameaça de morte e vários ataques racistas, não sei o que. E aí, quando eu denunciei isso, surgiu uma onda de ataques racistas. E, inclusive, de algumas figuras famosas, de alguns vereadores, deputados estaduais e tal. E aí, eu, junto com a minha equipe jurídica, alguns casos a gente tem um encaminhamento. Então, teve um caso, por exemplo, de um vereador, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar promoção a ele, que o cara fez uma fala abertamente racista, mandou uma mensagem pra mim no inbox do Instagram, e aí fomos atrás de tentar enquadrar o cara na justiça e deu nada pra ele, sabe? Uhum. Então, em última instância, e aí a gente volta para um aspecto que
que é massa? Porra, quando você cria uma arte que ela vem para subverter o que tá posto, uma arte que faz você pensar, uma arte que faz você sair do senso comum, sair meio que do que você tá esperando enquanto expectativa do espetáculo, ela tende a quebrar as normas estabelecidas, inclusive as normas estabelecidas de poder, né? Então tende a fazer com que você imagine uma situação diferente. Essa é a função do humor, é subverter uma regra estabelecida ou quebrar um costume, mas de forma inofensiva. Perfeito. Mas... eu vejo como um escapista, sabe? Pronto. Tipo um Houdini. Perfeito. É você se colocar numa situação que parece que não tem escapatória e de frente do público você conseguir sair daquilo ileso, sacou? Você toca o assunto perigoso, você rodeia ele, mas você consegue acertar ele de um jeito que o público aceita. Perfeito. E quando você coloca a corrente demais em você, cara, se você se afogou, não é culpa do público. Sim, sim. É isso. Mas aí, veja, mas você pode também fazer uma arte que, disfarçada de arte, ou não, a arte é uma arte ruim, que ela só faz reforçar os estereótipos e você sinaliza para um grupo. Eu vou muito para show de comédia, de stand-up comedy, né? Gosto pra caramba. E aí, todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Ó, que da hora. Todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Inclusive, o Thiago Ventura tá indo pra lá, pra Recife. Eu vou estar lá no show dele. Que legal, pro show mano. do João Pimenta, fui pro show do Matheus Boente, show do Italo Senna, show do Yuri Marçal. Ah, que da hora, eu não sabia disso não, Todo cara. mundo eu maneiro, gosto pra caramba. E aí, por exemplo, o Matheus Boente, ele é genial. O show dele, assim, é incrível. E aí ele faz uma parada que é isso. Ele tira onda com militante, ele tira onda com negro, com mulher, com pessoas gordas, com pessoa com deficiente e tal. E veja, ele não tá ferindo nenhum direito humano e ele faz um texto que é muito foda. Tipo assim, se tem alguns textos que são muito preguiçosos e que você vê a punchline vindo de longe, ou então, às vezes, saindo um pouco do humor, indo pra música, você já imagina qual é o verso que o cara vai encadear, de tão previsível que é a coisa, você vê de longe. O Matheus Boente, velho, você fica assim... Te pega de lado, né? O Matheus Boente, você fica assim, caralho, velho, eu nunca esperava que viesse isso. É o show inteiro com essa sensação, tipo assim... Eu acho que essa é a melhor sensação que tem. Foda, tipo, foda. Que tem uma sensação que é, eu também pensei nisso. E tem aquela sensação que é, puta, eu nunca pensaria Nunca nisso. pensaria. Pronto. O show dele é você ficar assim, caralho, velho, nunca teria pensado nisso. Cara, que piada boa, velho. Que foda, sabe? Então, eu acho que a beleza da arte é isso. A beleza da arte é... E aí, veja, isso não significa ser de esquerda. Presta atenção, viu, gente? Quebrar o senso comum, quebrar a expectativa, quebrar o que é visto como uma espécie de regra padrão do fazer, um paradigma, não significa ser de esquerda. Significa só ser bom, só ser criativo. Ser artista. Pra mim não tem isso de humor de esquerda ou de direita. Tem humor bom e tem humor ruim. Eu concordo. Não existe música de direita, música de esquerda. Existe música boa e música ruim. É claro que se a figura for uma figura meio execrável, evidentemente que na hora de gastar meu dinheiro, eu vou privilegiar não gastar meu dinheiro com uma pessoa que, enfim... Mas, pra mim, a arte é boa ou é ruim? Para além do elemento ideológico, né? Cara, que a gente tá falando de ideologia. Sabe uma parada que me dá um ranço? O ar do esquerdista intelectual, tá ligado? Tipo assim, o esquerdista... qual que seria a melhor palavra? É uma prepotência. Tem uma parte da esquerda que eu convivo também, que tem uma prepotência de querer subestimar a direita, achando que todo mundo da direita é burro, achando que o Nicolas é burro, achando que o Mamãe Falei é burro, e falar que todo mundo é extremamente burro e querer pregar isso, sabe? A direita é burra, olha só o que eles fazem. A direita é burra, olha só o que eles fazem. Só que, se eles fossem tão burros, a esquerda não tava tomando um pau em tantos lugares, tá ligado? Porque a esquerda tá tomando um pau, tá ligado? Tipo assim, eu tô trocando uma ideia com você que, tipo, porra, igual a gente tava falando do extremo, da piada, tu é o extremo de um lugar, né? De um lugar de fala, de um lugar de representatividade, um lugar que você passa e nem tava esperando, mas você tá lá agora. Só que tem essa parte, essa parte que me preocupa, que é a mesma galera que achava que não ia dar em nada, um cara ficar indo toda hora no Super Pop. Sim. Tá ligado? Isso aí foi burrice. Tá ligado? Claramente é uma burrice. Só que a gente tava caçoando e entrando no jogo. Olha o idiota da direita. Todo mundo, olhem o idiota da direita. Olhem o idiota. Olhem. Tá na presidência, tá ligado? Sim. Sabe? Sim. A gente viu isso. A gente ficou rindo dele até chegou uma hora que a gente parou de rir. Isso é burrice.
tá ligado? Isso aí é despreparo, isso é prepotência, mano. Isso aí é subestimar, tá ligado? Subestimar o público, subestimar e não entender o eleitorado, tá ligado? E eu tenho muito medo dessa postura da esquerda, sabe? Porque eu convivo com muitos intelectuais, com muitos artistas, tá ligado? E esse ar do prepotente, de que ele tá certo e de que todo mundo é burro, é o que às vezes me faz falar assim, não, mano, eu consigo entender muito bem porque que tem uma galera que tem asco da esquerda, tá ligado? Eu acho que tem uma parcela muito grande da esquerda que é elitista. Acho que esse é o elemento central. E aí, vou te dar um exemplo, inclusive pessoal. Eu já lancei para mais de 10 livros, assim, livros meus, livros que eu organizei, livros que eu participei e tal. E mesmo assim, por eu não ser um cara propriamente acadêmico, porque assim, eu tô fazendo doutorado agora, mas eu comecei a fazer doutorado em 2024. Eu passei um bom tempo longe da academia, longe da universidade. É um bocado de acadêmico de esquerda que sempre me tratou como youtuber, no sentido pejorativo da palavra youtuber, Sim, né? é um youtuber. Então não importa quantos livros eu escrevesse, quantas ideias circulassem, quantos autores divulgassem, não importa se a formulação teórica é boa ou ruim, é o youtuber, é o cara lá que posta foto sem camisa, é aquele bicho lá de Pernambuco que faz vídeo e não sei o que e tal. Então, tem um elemento de elitismo muito forte, e esse elemento de elitismo se dá, dentre outras coisas, porque o Brasil tem um grau de desigualdade tão brutal, mas tão brutal, mas tão brutal, que tem um apartheid social objetivamente, que se você é um cara que é um professor universitário e ganha 10 mil reais por mês, você tem que realmente ter uma busca ativa para conviver com o povo, porque assim, seu padrão de renda, os lugares que você frequenta, faz com que você objetivamente não conviva diariamente com o povo trabalhador, dado o grau de desigualdade, porque, sei lá, uma pessoa que ganha 10 mil conto no Brasil, ela tá entre os 5% mais ricos, né? Ela não é, na prática, objetivamente. Não é uma pessoa rica na prática. Não é uma pessoa rica. Mas ela está bem no topo da pirâmide por causa da distribuição de renda absolutamente desigual do Brasil. Então tem um elemento de elitismo muito forte, um elemento de uma galera que tá muito presa a uma dinâmica, como é que eu posso dizer, meio aristocrática. Tanto é assim, bicho, que repara, quando explode o YouTube no Brasil, começa a surgir canal no YouTube, MesaCast e não sei o quê, nenhum dos partidos da esquerda, dos movimentos sociais e tal, conseguiu entender essa dinâmica, conseguiu se aproveitar disso, porque estava muito preso a uma ideia que divulgação de ideias se faz só por livro e por jornal, que é o nosso modelo clássico do século XX. E aí livro e jornal continua sendo fundamental. Sim, mas então vamos de cavalo pra passeata também, né, cara? Mas tem outros meios de comunicação, tá ligado? A juventude tá vendo outras coisas, a classe trabalhadora tá vendo outras coisas. Então tem um elemento do elitismo. Agora tem uma segunda questão, veja, eu não acho que a direita seja burra. Agora, inegavelmente, há um traço constitutivo na direita brasileira, salvo pequenas exceções, que é a apologia da ignorância. E aí vou te dar um exemplo que eu vi essa semana e eu achei bem massa. O Tará de Kiev, que é, como eu chamo carinhosamente, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, Sim. Ele foi participar de um debate, né? Sei lá como foi o título que colocaram, mas acho que é um otário contra 20 esquerdistas. E aí, o Tará de Kiev, ele foi tentar explicar a diferença de produtividade entre o barbeiro no Brasil, em São Paulo, e um barbeiro na Suíça. E aí, qual foi a explicação dele? O barbeiro na Suíça, acho que não era Suíça, era outro país, mas enfim, era um país europeu, é mais produtivo, porque ele tem renda maior. E aí, isso não tem a ver com produtividade. Produtividade é diferente. O que é produtividade? Produtividade é quantos cabelos tu corta em uma hora. Ponto. Então, tu cortar 10 cabelos, tua produtividade essa. Consegue trabalhar mais em menos tempo. Pronto. Mas o barbeiro, sei lá, na Alemanha, ele recebe mais, não é porque ele é mais produtivo, porque ele tá numa estrutura econômica mais complexa, nível de renda mais alta e que os serviços são melhores remunerados, que é um país industrializado e por aí vai. E aí ele cometeu um erro, que é um erro relativamente básico na economia, e aí ele ficou sustentando. Por quê? No dia que os seguidores dele entenderem que o que eles falam é errado, não necessariamente por maldade, mas porque... Concepção e matemática. Por concepção teórica equivocada mesmo, visão de mundo errada, o castelo cai. Então ele tá há uma semana insistindo no erro, querendo justificar o erro, porque não pode dizer assim, pô galera, errei.
precisa estudar mais. Porque no dia que fizer isso, o edifício pode ser que desabe. Então tem um elemento de apologia da ignorância, porque a direita brasileira... É o Dan Kruger que chama, não é? O efeito Dan Kruger. Exato. A direita brasileira tem soluções simples e erradas para problemas complexos. Tem um problema da violência. Bandido bom, bandido morto. Tem que matar todo mundo. Sim, se você é bandido, vamos matar todos os bandidos do mundo, é isso? Pronto, aí acabou a violência. Assim, porque são só esses bandidos. Exatamente. Quando matar todos esses bandidos, aí a gente resolve. Problema do emprego no Brasil. Tem estado demais, menos imposto. O problema da escola do Brasil é porque a educação brasileira é marxista e Paulo Freire é marxista. Tem que tirar o marxismo cultural. Cara, eu não sei desde quando estão falando que as escolas têm ideologia marxista, mas eu saí da 8ª série, eu não tinha a menor ideia de quem era Marx, parceiro. Eu também, nossa. Eu saí da 8ª série sem conseguir fazer regra de 3 direito. A minha escola tinha a ideologia do breakdance. Os moleques ficavam dançando break na hora do intervalo, fumando maconha, e eu ficava apanhando em algum canto. Minha escola tem ideologia da capoeira. Eu peguei aquela malhação do Mau Mau, do Cauã Raymond. E era a febre da capoeira. A febre da capoeira. E todo mundo que queria ser capoeirista, em todo recreio, era roda de capoeira pra todo canto. Eu também apanhava muito. E não se falava de Marx, não se falava. Não, nenhuma. Mas é isso, veja, são soluções fáceis e simplistas para problemas equivocados. E aí a gente já puxa aí um ponto que é... Tem gente que fala assim, a esquerda fala muito difícil e tal. Muita gente, inclusive, fala isso pra mim, dizendo que meus vídeos, as palestras, às vezes, são um pouco difíceis. E aí, veja, a gente tem que ter uma preocupação com a linguagem. A gente tem que ser mais acessível possível, de mais fácil entendimento possível, no âmbito da linguagem, da forma de falar. Mas, a despeito de você usar uma linguagem o mais acessível possível, tem questões que são complexas. E aí não dá pra mentir pro povo, sabe? Então, por exemplo, qual é o problema da economia brasileira? Então, a conversa é longa, necessariamente. Desculpa, não tem como. Ela é longa e ela vai exigir um contexto que às vezes as pessoas não têm, então vai soar grego. Isso, mas aí é isso. Se eu quero fazer um debate real para dar soluções efetivas e concretas, eu vou precisar de tempo, vou precisar de atenção, que a gente precisa conversar sobre muita coisa. Não dá para eu resumir. Jones, a galera reclama muito que meus vídeos são longos e fala assim, vídeo no YouTube é no máximo 10 minutos. E aí eu falo, galera, desculpa, mas não dá para falar do porque o Brasil tem taxa de juros alto, funcionamento do Banco Central em 10 minutos, sabe? É isso. Não dá para falar sobre o problema do transporte no Brasil e porque os ônibus estão sempre lotados e a passagem aumenta todo ano só em 10 minutos. A gente tem a dificuldade do trabalhador numa escala 6x1, transporte é ineficiente, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, às vezes tem pouco tempo para ler um livro, para ver um vídeo mais longo de 1 hora. Precisa encontrar estratégias para tornar o conhecimento cada vez mais acessível, cada vez mais formas de chegar a diversas pessoas, mas é parte de um debate para criar consciência crítica, fazer com que as pessoas entendam que certas questões são questões complexas e questões complexas demandam tempo e demandam reflexão. E dizer, a solução da direita é falsa. Deixa eu te dar outro exemplo. Começou um debate bem feioso agora, quer dizer assim... tem que enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como uma organização terrorista para combater as facções criminosas. Do ponto de vista efetivo da estrutura de funcionamento da segurança pública brasileira, isso não muda em quase nada. Pode ter implicações de federalização de casos. Então, todo caso ligado a facções, como é crime de terrorismo, ao invés de tirar a competência das polícias estaduais, jogar para a Polícia Federal. Jogar tudo para a Polícia Federal. Mas, do ponto de vista objetivo, isso não muda nada, dentre outras coisas, porque mudar o enquadramento das facções criminosas não vai fazer com que tenha mais orçamento para a Polícia Federal, mais concurso para a Polícia Federal, mais efetivo para a Polícia Federal. E aí, veja... A galera parece assim, não, é porque terrorismo é um negócio muito mais grave, né? Todo mundo pensa terrorismo como um negócio, cara, terrorismo é foda. Então parece que vai resolver, não vai resolver, isso é uma estratégia. Porque a partir do momento que você enquadra uma organização como terrorista, o governo dos Estados Unidos se coloca como polícia do mundo. Eu imaginei que pudesse haver implicações internacionais. Exatamente, para inclusive justificar a intervenção militar no Brasil. Mandar os... Nossa, imagina americano aqui, velho. Não, e São Paulo. Ou então... Nossa, mano, Deus me livre, hein? Nossa. Pensou os caras com aquelas roupas besta deles lá, com aquelas câmeras e o caralho, vindo aqui matar a turma? Ou então eles fazem o seguinte, que é assim, o Brasil não combate o terrorismo, então vamos colocar o Brasil na lista de países patrocinadores do terrorismo. Imagina o tanto de gente nada a ver a morrer se os Estados Unidos viessem aqui pra matar 100%, o PCC. 100%. Mas aí eles não querem matar o PCC, eles querem a desculpa para interferir na soberania nacional brasileira, para se apropriar ainda mais das riquezas naturais, comandar nossa economia, porque os
Estados Unidos tem uma lista de países que patrocinam o terrorismo. Quando ele inclui um país nessa lista, esse país sofre várias restrições, né? Então, esse país fica com dificuldade de fazer transações financeiras, é banido em vários aspectos do sistema SWIFT, que é o sistema de transação internacional e tal. Então, hoje o Brasil não tem conexões com problemas de terrorismo. A partir do momento que você enquadra, por exemplo, o CV e o PCC como organizações terroristas, você cria uma justificativa a dizer assim, essas organizações não estão sendo de fato combatidas. Então, o governo brasileiro é cúmplice, o governo brasileiro patrocina o terrorismo, coloca o Brasil na lista de países patrocinadores do terrorismo, e isso dá instrumentos de pressão para atacar a economia brasileira de diversas formas, tá ligado? Então, veja, quando você chega assim e diga É uma assim, excelente porta de entrada deles pra gente, né? Exato. É isso, tipo, exato. pô, os caras ajudaram nós, É o lembra? cavalo de Troia. É assim, um tipo, cavalo lembra de os caras Troia. ajudaram nós, os caras vieram aqui, mano, e realmente os caras resolveram tanta coisa. Vamos dar só um pedacinho da Amazônia, só nesse acordo aqui por 3 anos. Amazônia, terras raras, petróleo, Pix, a porra toda. E aí alguém chega assim, Jones, beleza, você acha que você é contra colocar as facções como organizações terroristas. E aí, o que é que faz? E aí eu vou dizer assim, pô, galera, eu tenho uma ideia do que faz. Não que eu tirei da minha cabeça, porque eu estudo pensadores especialistas em segurança pública e tal. Agora, assim, não dá pra te falar em 1 minuto. Desculpa, eu não tenho bala de prata. Não existe. Aliás, na vida real, não existe bala de prata pra quase nada. Toda vez que... Não, pra resolver isso, é só isso. Porra, é só isso. Toda vez que você vê uma bala de prata... Tipo, só isso mata o lobisomem. Não adianta arrancar a cabeça, que ele vai voltar. Não adianta afogar o bicho. Taca fogo, não adianta. É só a bala de prata, né? Não existe essa solução para problemas reais. Exato. Então, assim, desconfie, porque dificilmente para você resolver um problema da segurança, o problema da saúde, da educação, da desigualdade, do desemprego, do emprego ruim, da escala 6x1 e tal, não existe soluções simples que dá para você resumir em 30 segundos. Agora, a gente tá na era do debate pra caralho, Sim. né? E tipo assim, ano que vem, então, mano, puta, eu acho que vai chegar no ápice isso aí. Eu poderia né? fazer um debate presidencial aqui no Chevette. Nossa, colocar você, mamãe, falei no banco de trás. Mas já viu os caras que lutam jiu-jitsu dentro do carro? Não, vi. Tem um bagulho que chama Carjitsu. É sério? Carjitsu, que é tipo assim, começa com os 2 de cinto de segurança, e aí 3, 2, 1, começa, você tira o cinto e já vai arrebentando o cara aqui, mano. Vamos fazer o Carjitsu. Mamãe falei, Jones mandou. Esse lance do debate, né? Pra você, conceitualmente, qual que é a diferença entre debate e discussão? Bicho, veja, eu acho que quando você está numa discussão, ela tem por essência um elemento de agressividade em que você está só colocando isso, usando a palavra discussão no sentido mais pejorativo, né? Mais negativo. Eles estavam discutindo, né? Não é vamos discutir a melhor maneira, não. Eles estavam discutindo no trânsito. É isso, você tá só querendo xingar a pessoa, só querendo botar raiva pra fora e tal. A ideia é irrelevante, a ideia é o de menos. E no debate tem um elemento de disputa de ideias, né? Tem um elemento de batalha da ideia. Então você quer convencer, não necessariamente a outra pessoa, porque o debate está sendo televisionado, está sendo filmado. Então você está pensando, normalmente, nas pessoas que estão assistindo. Você está ali no objetivo de convencer as pessoas, convencer que sua ideia é melhor, que sua linha teórica é melhor, que a sua proposta política é melhor. Eu acho que esses debates, eles cumprem um bom objetivo, e tem seus limites, mas cumprem um bom objetivo, que é fazer com que fure-se a bolha, porque uma pessoa que poderia não ver um vídeo, sei lá, uma explicação de 1 hora sobre o marxismo, mas ela vai parar para ver um debate, porque é algo mais dinâmico, porque tem um aspecto circense, um aspecto de enfrentamento e tal, a depender do formato do debate, um aspecto até meio bizarro, né, um aspecto meio de bizarria, e eu acho que eles são úteis para popularizar ideias, para popularizar também as figuras que estão disputando esse debate, e aí, tendo mais audiência, você consegue depois dizer sua ideia sozinho para outras pessoas. Sim, mas o que a gente vê nos debates que estão acontecendo agora, eles são mais algo que envolve o showman do que qualquer coisa, né? Parece que, assim, o debate é para você tentar ganhar algum hype, né? Sim. O debate, ele entrou nesse lugar. Todo mundo agora que tá indo no debate, seja o cara que tá no centro, ou seja os 20, todo mundo tá lá pra lacrar. Perfeito. Você não concorda que tá todo mundo lá pra lacrar? Eu acho que, de maneira geral, sim.
mas nem todos os debates, depende muito. Por exemplo, agora recentemente teve um debate do Brandon Altman com o Rabino Ventura. Porque, por exemplo, aquele primeiro que você fez, né? Que eu até te mandei a mensagem lá depois, falei, mano, você podia ser o Hulk e você ia ficar verde só quando você quisesse, porque você controla muito bem sua raiva. Sim. Né? E naquele debate, lógico, você tá ali na posição no centro e você tá falando vários argumentos e dando várias teses e vários pensamentos que não são de hoje, que você tá pensando. Mas é inevitável que tem uns momentos que você dá uma lacrada. Perfeito. Tá ligado? Você dá umas lacradas ali no meio. Você dá aquelas frases de efeito, que é tipo assim, que são coisas que a gente sabe que vai dar o corte e tudo mais. Só que tá indo pra um lado que é só isso, tá ligado? Sim. É só isso. E eu não acho que... Não me parece muito benéfico pra galera que vai votar ou que vai, enfim, ser influenciado por essas ideias, porque me parece que só serve pra inflamar as torcidas. Só, tá ligado? Sim. Só serve pra inflamar as torcidas, só. Mas vê, como eu estava dizendo, eu acho que nem todos os debates se resumem a isso. O debate recente do Brandon Altman com o Rabino Ventura, por exemplo, foi um debate muito bom, muito informativo, e foi bom enquanto material mesmo, assim, didático, de estudo, para você ver o quanto o discurso sionista não se sustenta quando o tema é a questão Israel-Palestina. Por exemplo, o meu debate em específico contra 20 conservadores, eu acho que ali foi muito bom para mostrar que eles têm um discurso de patriotismo, mas que, na real, eles não têm nada de patriotas. Então, acho que teve uma função didática. Assim como teve muita gente que, tal qual a menina lá, não sabia o que era monopólio natural. Sim. Aprendeu um debate. Então, mas ali as pessoas que estão ali, elas são, tipo assim, um grande senso comum, mas é um grande catadão, né? Você vai ver um professor de geografia no meio discutindo qualquer outra coisa, sabe? Sim, mas sim. Não são 20 embasados X contra um embasado X, né? Mas é que tá. Aí eu te pergunto, historicamente no Brasil, os debates, eles são feitos... E aí penso os debates em sentido amplo. Política eleitoral, televisão e tal. Os debates, eles são os debates embasados... Vou te dar alguns exemplos. Veja, todos os dias na mídia brasileira se mente dizendo que a taxa de juros está alta porque o governo gasta demais em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em assistência social e tal. Veja, isso é mentira. Isso objetivamente é mentira. Isso é terraplanismo econômico. Mas isso é repetido todos os dias e aqueles e aquelas que repetem isso têm ar de autoridade. Sim. A despeito disso ser mentira. A televisão, ela não promove espaços, por exemplo, e aí a gente pode colocar a rádio também, por aí vai, ela não promove espaços para ter uma reflexão econômica real que explique a situação da economia brasileira, os seus problemas e como enfrentá-los. Então, em última instância, quando você tem algum candidato, por exemplo, que vai para uma sabatina numa televisão e se propõe a ir contra esse consenso ideológico estabelecido, os jornalistas lacram. Exemplo concreto disso. Manuela Dávila, na eleição de 2018, ela foi interrompida mais de 80 vezes pela bancada do Roda Viva, né? Porque ela estava se colocando contra os consensos que estavam ali, liberais dominantes estabelecidos. Ciro Gomes, em 2018, no Roda Viva também, ele foi interrompido sistematicamente, e a proposta dele de nome limpo, para limpar o nome das famílias que estavam negativadas no SPC e Serasa, é uma proposta boa, uma proposta bem básica, nenhuma novidade, inclusive, que já se faz em âmbito regional e âmbito local, foi ridicularizada. Então, repare, hoje, no jornalismo, no mundo político, você chega assim, o que é um político burguês básico? Você não precisa saber nada com porra nenhuma. Você chega e você diz assim, não, eu defendo melhorar o ambiente de negócios, estimulando a competitividade, reduzindo a carga tributária para incentivar o empreendedor, porque quem gera emprego no Brasil é um empresário e a gente precisa desonerar os investimentos, porque investir tem que ser mais fácil no Brasil, com menos burocracia, com menos imposto e com mais espírito. Faz o trabalhador concordar com isso. De iniciativa para o nosso povo. Você solta um discurso desse padrão, você vira candidato a qualquer merda no Brasil. Não sem falando nada com nada. Junta um bocado de palavra. O Luciano Huck queria ser candidato a presidente, sabe? Tipo, o Sérgio Moro queria ser candidato a presidente, sabe? Então, tipo, não é como se... E aí é um elemento que eu tenho um pouco de discordância com algumas visões críticas que estão circulando sobre os debates. Parece que a cultura brasileira estava aqui e os debates chegaram para dar uma rebaixada no debate público. Então, e não, assim... Você acha que não? Não. Sabe por quê? Não. Deixa eu fazer a minha crítica, tá?
Tem muitos momentos muito massa de muitas coisas que você falou naquele primeiro debate contra os conservadores, né? Teve muitas questões ali que me fizeram pensar sobre a hegemonia e a soberania, sobre o que de fato é soberania, e comecei a pensar sobre o fato de não existe, tipo assim, os países que são tidos como pobres são os mais ricos, porque eles que oferecem recurso para os países que são ricos hoje. Sim. Então isso abre a mente em muitos lugares. Porém, um corte que viraliza muito, por exemplo, o corte daquele moleque lá falando que eu não trabalho com dados, né? Sim, trabalho. Aquilo ali é muito engraçado, mas ao mesmo tempo reforça a ideia da esquerda elitista de que a direita é extremamente burra, tá ligado? Tipo, eu gostaria muito de ver um debate com você e um cara que tu respeite da direita, tá ligado? Por quê? Por que eu gostaria? Porque nesse momento eu poderia ver tuas falhas também, Sim, tá ligado? perfeito. Tipo assim, mano, eu gostaria de ver tuas falhas. Eu gostaria de ver você numa saia justa com uma pergunta e, de fato, você ter a humildade naquele momento de assumir que você não tem a resposta, sabe? Pra eu olhar e falar, caralho, nessa hora o cara pegou o Jones. Por quê? Nesse momento, talvez você vai pensar em alguma outra solução pra isso, sabe? E nesse debate que a gente vê ali, eu vejo, tipo assim, eu vejo muito foda, muitas coisas legais, mas muita eloquência e pouca vulnerabilidade, tá ligado? Sim. E eu gostaria muito de ver pessoas que estão no seu lugar, e falando especificamente de tu, num lugar de vulnerabilidade, tá ligado? E não num lugar onde você tá jogando, porra, você é o Boca jogando na bomboneira lotada. Contra ligado? um time da Série B Puta, do mano, brasileiro. é isso, velho. Eu vou ver você fazer gol do jeito que você quiser ali, tá ligado? Vai ser incrível. Só que, mano, eu queria ver um jogo agora honesto, tá ligado? Sim. Tipo assim, com dois times que se respeitam e que tiveram que se estudar antes e que chegaram, tá ligado? No mesmo nível, sabe? Um Boca em Palmeiras ou um Boca em Flamengo. Isso, mano. Isso. Então, mano. mas aí deixa eu te dizer, velho. Eu fiz um debate esse ano com o deputado Zé Vitor, que é da bancada do agronegócio. Ele é lá do PL de Minas Gerais. E ele é um cara, ele é agrônomo de formação, ele trabalhou como secretário de meio ambiente e hoje ele é da bancada do agronegócio, um dos principais representantes da bancada do agro. A gente teve um debate sobre reforma agrária, agricultura e fome. Foi um debate que em vários momentos ficou extremamente técnico, porque sabe, a gente debateu, por exemplo, os critérios de medição de produtividade para desapropriar ou não uma terra de acordo com a legislação brasileira. Só que, aí, infelizmente, esse debate ele teve poucos acessos. Então, mas por que teve pouco acesso? Então. Porque, mano, tu é um cara pica que tá vindo de um lado e tu tá falando com um cara que pode ser pica, mas ele não tem, tipo assim, uma propaganda. Sim. Ele não tem uma persona, tá ligado? Então, tipo assim, todo mundo quer ver o Popó lutar com um babaca que todo mundo conhece, entendeu? Quem é o Bambam, é o Theo Becker, é sei lá quem, mano, mas a gente quer ver esse circo. Então, tipo, por que não tem atenção? Porque tu teve que me descrever pra caralho quem que é esse cara, por exemplo, Sim. tá ligado? Eu queria ver, por exemplo, pô, ele vai falar com fulano e eu já sei quem é esse fulano. Eu já tenho uma boa ideia, eu falo, puta, essa eu quero ver, tá ligado? Não, mas aí, Patrick, tem um elemento que é o público, às vezes, dá mais atenção à persona do que à ideia. Porque a persona não é o central é a ideia. Sim, mas não tem ninguém da direita que você respeite no nível de, tipo assim, vamos ter um debate de igual para igual, que seja uma figura que a gente pense, pô, vamos pensar em luta, que esteja no mesmo peso que você, entendeu? Depende, da direita, se tu falar do mundo político, não. Então, Tudo bem que não eu seja tenho do mundo respeito, político. não. Agora, do mundo acadêmico tem vários. Então, saca? Do Agora, mundo acadêmico. ao- Agora, mas veja, isso não daria audiência. Aí tem um outro elemento. Eu faria, seria ótimo e tal. Mas, sei lá, vamos pegar um economista liberal de mercado bem conceituado, como o Marcos de Lisboa. Vamos conversar eu e o Marcos de Lisboa. Isso não daria audiência. É isso. No final, teria lá 100 mil pessoas assistiram e tal. É isto. Já se a gente coloca um cara que é um ignorante, sei lá, o Tará de Kiev, pra debater comigo... Não, aí é circo. Eu não quero ver essa porra. Então, aí é isso. Daria um Mano, milhão tipo de assim, visualizações. Tipo, velho, se você fizer isso, eu vou ver os cortes só. Eu não quero ver essa Só que aí qual é o jogo que a gente tenta fazer? A gente tenta entender essa lógica meio circense, meio de coliseu, e ao mesmo tempo aproveitá-la para fazer um debate mais teórico. Então, quando meu canal explode em seguida o debate contra 20 conservadores, eu lanço vários vídeos
dando dica de leitura, explicando o que é proposta comunista, o que é Sim, soberania você atrai por nacional. um motivo e fisga pelo outro. O que é imperialismo. É claro que existe uma diferença de proporção. Então, o vídeo original do debate tem quase 4 milhões de visualizações. Aí, o vídeo que eu lanço 3 dias seguintes, explicando o que é comunismo e dando uma lista de leitura, tem 55 mil visualizações. O residual é muito pequeno. Beleza, mas assim... Mas é assim que trabalha, né? Na base. Né? Naquele vídeo ali, eu posso, sei lá, ter feito com que 5 mil, 10 mil pessoas tenham começado a ler. Tá ótimo. Isso é enorme. Isso é gigantesco. Isso é enorme. Isso, já é um ganho. Então você tem que se adaptar à lógica e também você se adapta à lógica do que está posto da sociedade do espetáculo, mas você também tem que ter cuidado para você não ser pautado só por espetáculo. Então, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou extremamente incomodado porque eu não estou tendo tempo de escrever. Então, faz 4 meses que eu não lanço um texto. Não estou com tempo de escrever. Aí, eu vou voltar para Recife hoje. A gente está gravando, dia... Que dia hoje? 14. 14. A gente está gravando dia 14. Na verdade, hoje é 15, né? Hoje é 14, sei lá. 14, Enfim, hoje é 14. 14. Pronto, a gente tá gravando dia 14. Aí eu vou passar agora, 2 semanas sem viajar. Porra, aí o que é que eu tô planejando? Pô, eu tenho que terminar um texto sobre o abolicionismo de Joaquim Nabuco. E é isso, para mim é fundamental que eu esteja escrevendo, que eu esteja estudando. O ato de escrever me ajuda a deixar as ideias mais frescas na minha mente. Inclusive, o ato de escrever é um ato também de estudar a leitura, porque eu leio, grifo, não sei o quê. Quando você está escrevendo, às vezes você descobre o que você pensa. Exato. Então, assim, eu faço questão de escrever. E aí tá todo mundo me chamando para debate todos os dias, né? E aí eu falei pra galera, galera, não vou agora, em outubro, fazer nenhum debate. Acabou-se. Já fiz muitos esse ano, porque eu preciso de tempo para ler e eu preciso de tempo para escrever. Eu tava, nos últimos 20 dias, até essa semana que passou, eu tava mal conseguindo ler. E aí chegou um momento que eu falei com a pessoa que cuida da minha agenda, que eu falei, Vic, semana que vem, que no caso foi semana passada, reduz atividade, realoca a agenda, muda o negócio, porque eu não quero ter atividade todo dia, porque eu preciso voltar a ler. Então eu preciso ler, no mínimo, na semana, 3 vezes. Porque senão, se você vai ser levado por essa lógica, aí precisa de mais view, precisa de mais visualização. Você nunca mais vai ler. Você nunca mais vai ler, você nunca mais vai estudar. Você perde o que ele marca, que é o compromisso científico, porque assim, eu tenho um compromisso político. Eu sou Que comunista. foi o que te trouxe nessa posição que você tá. Exato. Você não pode ignorar essa base para agora atender algo que surgiu. Exato. Então, assim, eu sou comunista, eu tenho um compromisso com a Revolução Brasileira, com a derrubada do capitalismo no mundo, mas eu também entendo que meu debate político está lastreado num compromisso científico, então eu preciso estudar. Tem muita gente que chega e fala assim, porra, Jones é muito inteligente, e parece que ser inteligente é um negócio que nasceu no seu DNA. E não, né? Você tem muita informação, você precisa estudar. Sim, malhar o cérebro. Né? Exatamente. Ninguém cresce natural, né? Mas aí, cara, você falou do lance da queda do capitalismo. Eu acredito na queda do capitalismo. Eu só não sei se vai ser antes ou depois da queda do homem. O que você acha? Meu irmão, eu acho que tem que ser antes pra gente salvar a humanidade. Não, né? eu acho que tem que ser antes, mas parece possível? Eu acho. Eu sei que pra você parece possível, senão você não estaria aqui. Mas por que parece possível? Tipo, pergunta honesta, sabe? Tipo assim, outro dia eu tava ouvindo alguns dos nossos colegas falando aí, né? Se não me engano, era o Chavoso. Sim. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, olha o que a gente quer, mano. Tipo assim, é uma coisa maior que qualquer filme, sabe? É a queda de um sistema maior do que qualquer coisa que já existiu na Terra. Sim. Não, mas aí, vê, tem uma frase do Trotsky que eu gosto muito, que é: as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Toda transformação histórica, antes de acontecer, a gente tem muita dificuldade de imaginar ela, né? A gente nunca imaginaria. Então, Sim. eu posso te dar 3.000 exemplos de, sei lá, tu chegasse no auge do poderio e da glória de Roma Antiga e chegasse para um romano e dissesse assim, ó, Roma daqui a 100 anos não vai existir mais, viu? Vai cair. Ele disse, isso é louco. Roma?
Que Roma caiu no auge, né? É um império que começa num continente e pega mais 2 continentes e tal. Roma vai cair, como assim? Não, você é louco. Tu chegasse, por exemplo, século XIX, tu chegasse em 1850 e tu dissesse assim, ó, um dia as mulheres vão ter direito a voto, vão ter o mesmo direito civis que os homens, vão poder ter os mesmos cargos que os homens, vão poder usar calça. Então alguém vai dizer assim, tu é maluco? Mas ao mesmo tempo, assim? né, pô, você comparar o Império Romano com o capitalismo, tipo, o Império Romano era enorme pra proporção da época. Mas, tipo assim, não existia a conexão que existe hoje entre tudo, de forma que, assim, no Império Romano devia ter uma semana inteira que não aconteceu nada. Não, mas veja... Devia ter uma semana que não aconteceu nada no Império Romano. O que aconteceu essa semana? Nada. Tudo começou e terminou do mesmo lugar. Porque era diferente a velocidade das coisas. Né? Hoje 1 bilhão de coisas estão acontecendo. Mas o que eu quis citar, Patrick, foi em termos de mudança histórica. Sim. Tipo assim, às vezes nossa imaginação... ela tem dificuldade de imaginar a transformação do mundo como se fosse impossível. E todas as épocas tiveram isso. Todo mundo que viveu sua época histórica imaginou que sua época histórica não mudaria, que ela seria meio que permanente. E aí, voltando um exemplo, se a gente volta a 1850 e alguém dissesse assim, ó, um dia negros e brancos, pelo menos na lei, vão ter os mesmos direitos. Alguém diria assim, não, tá maluco, pô. Sabe? Então, veja, é possível transformar radicalmente o mundo, é possível superar o capitalismo. É claro que não é fácil, porque a gente está falando de um processo de superar um modo de produção, como a gente chama no marxismo, que não é um processo rápido, porque toda transição de modo de produção é uma transição secular. Como assim? O capitalismo, para se consolidar, ele levou quase 500 anos, porque o desenvolvimento do capitalismo começa no século XIV nas cidades e estados italianas. Né? Quando o pessoal começou a pegar os barquinhos... e tal, e aí desenvolveu o comércio, fortalecer capital bancário. Desenvolver um comércio intercontinentes, né? Isso. Tipo assim, isso já muda tudo. A abertura do Mediterrâneo com a expulsão dos muçulmanos dá um boom de comércio na Europa. As cidades-estados italianas são mais beneficiadas, tem um processo de acumulação de capital gigantesco lá, cresce o capital comercial, cresce o capital bancário, começa a se desenvolver um mercado protocapitalista ali bem desenvolvido, só que assim, do século XIV, aí depois o protocapitalismo, e proto, para quem não conhece a palavra, é um prefixo que quer dizer assim, quase que um quase-capitalismo. Italiano, ele entra em falência, aí depois Portugal e Espanha saem na frente, não sei o quê. Veja, o capitalismo, ele aparece enquanto possibilidade histórica no século XIV e ele se consolida no século XIX, no final do século XIX. Então o capitalismo, ele levou 400 anos para se instalar. Não foi um negócio que era capitalismo natureza humana, e não, porra nenhuma, foi um processo histórico de 400 anos e que poderia ter sido derrotado por uma série de questões. Então, por exemplo, os caras venceram quando foram colonizar a China, poderiam não ter vencido. Os caras venceram quando foram colonizar os astecas e os maias, poderiam não ter vencido. Então tem uma série de lances históricos que deu a vitória. Para superar o capitalismo não é algo que vai ser da noite por dia. A gente teve a primeira grande experiência histórica de tentar construir um modo de produção alternativo ao capitalismo com a Revolução Russa de 1917. Na prática, a gente acabou de fazer 100 anos de tentativa de superar esse modo de produção capitalista. De uma primeira tentativa. Isso, então a gente está na juventude desse processo histórico. Na juventude, a gente está na raiz do pensamento contrário, é isso? Exato. Então, assim, tem tempo ainda. E aí algumas experiências não foram exitosas, outras não foram. A gente aprendeu com os nossos erros. Há países que vêm um crescimento do movimento comunista e de propostas socialistas, anticapitalistas. Outros países a situação está pior. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que, do mesmo jeito que hoje a humanidade olha com distanciamento histórico e com certo horror para a ideia de servidão, para a ideia de, eu servia uma pessoa, a pessoa era minha proprietária, ou para a ideia de escravidão, tinha comércio de carne humana, vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai pensar assim, meu irmão, que loucura era isso, velho. Tinha uma pessoa que trabalhava numa escala 6x1 para ganhar um salário mínimo e criar 3 filhos, e tinha outra pessoa que era o Jorge Paulo Lema e que... Ele tinha 6 bilhões. Não, 6 bilhões é pouco. Ele tinha uma riqueza suficiente, uma riqueza equivalente à riqueza de 50 milhões de brasileiros, sabe? 50 milhões não, desculpa, de...
50 milhões, 210 milhões. 50 milhões de brasileiros. Sim. Então, eu acho que essa é a tendência. E aí, é claro, não é fácil. A gente vem de um processo depois da queda da União Soviética, do fim do campo socialista, a ideia do socialismo foi muito desacreditada, a gente está reconstruindo. Mas é porque, cara, é assim, né? Se você olha para um lugar onde um cara tem 1 bilhão e uma galera não tem água, claramente tem algo errado. Deu errado. Claramente deu errado, tá ligado? Um sistema, tipo assim, imagina um sistema nervoso. Sim. E uma veia tá assim de sangue, ó. E a outra tá seca. Tá ligado? Só que a gente valoriza a veia que tá pra explodir nesse sistema nosso, que é o bilionário, né? Só esse pequeno fator já mostra que, pô, se tem uma pessoa passando fome, se tem um país passando fome e tem 3 mil pessoas que tem mais de 1 bilhão no mundo, que porra é essa, cara? Exato. Então, é isso. Eu acho que é a tendência, é para isso que a gente trabalha, porque as coisas não são no automático. Mas assim, o capitalismo ele é gerador de crises, né? O capitalismo, nesse momento, ele está gerando uma crise ambiental que ameaça a humanidade objetivamente. Hoje, enquanto eu estava no aeroporto, vindo para cá, antes de embarcar, eu estava com o celular e lendo as notícias, né? O Brasil está ameaçado de um apagão ano que vem. Ameaçado de um apagão. Então, assim, o capitalismo ele não consegue garantir energia elétrica. E aí o processo de expansão desordenada das eólicas, tipo, energia como, solar, né? Como que a gente tá privatização. correndo risco do apagão? Tá ligado? Se pega sol aqui até de noite, tá ligado? Então, assim, a gente tem queda d'água, não sei o que, pra fazer hidrelétrica, tem urânio, tem a porra toda, enfim. Mas o Brasil tá sofrendo risco de apagão. Então, o Brasil nunca erradicou o analfabetismo. Lá em Pernambuco é o 5º estado com o maior nível de insegurança alimentar do Brasil. Então você tem uma porrada de pernambucanos passando fome. 1 a cada 6 pernambucanos não tem acesso à água potável. Caralho. Água potável, tá ligado? O saneamento básico de Recife e Jaboatão, que são as 2 maiores cidades da região metropolitana de Pernambuco, estão entre os 20 piores saneamentos básicos do Brasil. Em Pernambuco, você tem 10% de desemprego e 50% da força de trabalho na informalidade. Então, assim, a gente está falando de um regime que ele funciona na base, fundamentalmente, de desperdício de recursos, inclusive desperdício de recursos humanos. Porque, porra, se a gente tem 10% de desemprego, metade da população na informalidade, é por quê? É porque falta coisas para fazer? Não, a gente tem o Rio Capibaribe que está despoluído, a gente tem reflorestamento para fazer, a gente tem construção de moradia popular, de infraestrutura, universalizar saneamento básico, universalizar fornecimento de água potável, melhorar a mobilidade urbana, mas as pessoas estão desempregadas. Por que elas estão desempregadas? Porque a dinâmica capitalista de organização dos recursos... Prefere manter essas pessoas desempregadas. Porque não é para o bem-estar humano, é para o lucro. Então, se hoje o sistema funciona na base de um lucro em que tem 10% da população desempregada não é um problema, tudo bem. Tem analfabetismo... porque quando a gente fala só 10% da população não está empregada, parece que é uma coisa muito boa, né? Não, tá doido, né? Muita gente, pô. Mas quando você ouve assim, você fala, poxa, olha o que o capitalismo conseguiu. Ele conseguiu fazer quase todo mundo produzir. E 10% é que não deve querer. Na prática, 10% é 1 milhão. Sim. A população de Campinas acho que é 1 milhão, né? Claro, pô, é muita gente, cara. Muita gente. Imagina Campinas inteira desempregada. É tipo 1/3 do Rio de Janeiro, tipo isso, tá ligado? Pronto. Qual que é a tua resposta quando a galera fala que você é comunista de iPhone? A primeira coisa assim, eu penso assim, caralho, de novo, velho, ainda é isso. É que eu tenho um iPhone porque o sistema operacional dele é bom e porque a câmera é boa e eu sou comunicador. E aí, foda-se, velho. Quem produziu o iPhone foi o mercado, foi o mas sem o capitalismo você não teria o iPhone. Então, mas aí é que tá. Eu acho que as pessoas confundem a lógica política comunista com uma certa lógica cristã. Porque, veja, o cristão é aquela pessoa que é ensinado a um certo asceticismo do mundo, a querer fugir do mundo assim, que tá posto. O franciscano faz voto de pobreza, esse lance todo. O nosso clássico filósofo Santo Agostinho, ele falava de mundo de Deus e mundo dos homens, né? Então o cristianismo ele tá baseado numa ideia de que você vai o tempo todo fugir do pecado. O que é o pecado? É o mundo mundano. Material. Então você vai fugir desse mundo para tentar manter sua alma pura, para tentar quando você morrer ir pro céu.
essa lógica de negar o mundo moralmente que você vive, tentar fugir dele, é uma lógica cristã, não tem nada a ver com a gente. Então, assim, eu sou comunista, eu vivo num regime capitalista. No regime capitalista, tudo é mercadoria. Então, as coisas que eu consumo são mercadorias que são precificadas de maneira monetária a partir do dinheiro, precisa de dinheiro para comprar. Então, o sapato que eu uso, a calça que eu uso, a camisa que eu uso, o óculos que eu uso, o celular que eu uso, a correntinha que eu uso, tudo foi produzido por mercadorias que foram compradas e vendidas. A mercadoria que eu quero usar, ela precisa ter funcionalidade. Se eu acho que a porcaria do iPhone é o melhor, é essa merda que eu vou comprar. E aí? Assim, Tipo assim, então o que. Tá, eu quero algo, eu não estou vivendo já nesse algo. Tá ligado? Eu não estou te falando que eu não sou Amish, né? Sabe aqueles caras Amish lá dos Estados Unidos? Sim. Que o cara, tipo, não tem energia elétrica, o cara não tem porra nenhuma, tá ligado? Sim. Essa turma. E aí, agora, evidentemente que existe uma ética comunista, e essa ética comunista me impõe algumas escolhas, por exemplo. Eu não ia pegar bem você indo pra Disney a cada 3 meses, sacou? Veja, eu não iria... Não, eu ia ficar puto se eu estivesse indo. Não. Eu ia começar a fazer piada e falar assim, mano, não, peraí. Veja, uma vez eu entendo, mas 3 vezes no ano... Veja, eu não iria pra Disney por 2 motivos. Primeiro, que eu não tenho dinheiro pra isso. Segundo, que eu não vejo graça, tá? Você não gosta de montanha-russa? Não, eu não gosto desse negócio. Isso é negócio de gente que gosta de Pensar sofrer. que vai morrer. Emoção desnecessária. Mas, por exemplo, em algum momento, sei lá, eu com minha esposa, em algum momento, vai fazer uma viagem, vai conhecer, sei lá, Veneza, Paris. Tem que guardar uma grana boa por um bom tempo pra isso. Comunista que foi pra Veneza. Mano, sim, velho, eu quero viajar. Enfim. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ficar só na minha casa? Então, minha questão... Tem que ficar na minha casa sem celular, A galera isso? tira muita onda com o meu sapato, né? Porque, tipo assim, esse sapato é relativamente barato e é confortável. Sim. Mas o sapato da Nike, foda-se, eu quero expropriar a Nike, mas enquanto isso eu vou procurar uma mercadoria, que seja uma mercadoria que cumpra as minhas necessidades. Vou atender você, e que né, seja mais barato dentro das minhas possibilidades financeiras. O que a gente, comunista, não faz é trabalhar numa lógica de um consumismo vazio, que é, pô, tem esse celular, o celular tá bom, o celular funciona. Saiu outro amanhã, você tem que vender esse pra pegar outro. Eu não faço, eu tô há 2 anos com esse negócio. Então, tipo assim, o lance é assim, eu não quero girar a roda conscientemente, entendeu? Pronto. Enquanto tiver funcionando, eu não vou precisar comprar outro. Então, não tenho um celular por status. Eu não tenho um celular pela marca. Eu não tenho um celular porque tem a desgraça da maçãzinha. Eu tenho um celular porque eu sou criador de conteúdo. Qual é a melhor câmera disponível no mercado, o melhor processador disponível no mercado pelo preço que eu posso pagar? É esse aqui? Então vai esse. Eu vou ficar com esse quanto tempo? Enquanto tiver bom. Enquanto não quebrar, então se demorar 5 anos, o que é difícil, porque eu dou queda com essa porra, né? Sim, mano. Queda com essa mas porra. esses assim, do 14 pra cá, acho que tá quebrando bem menos, viu, velho? Tá, porque se fosse depender de mim... Nossa, velho, eu já quebrei muito já. Já tava estourado. E aí, por exemplo, tem coisas que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho um carro, não quero ter, porque hoje eu não preciso. Hoje meu ritmo de vida, minha dinâmica e tal... Não exige um carro. Não exige um carro. Então, assim, se eu não preciso ter carro, por que eu vou entrar num financiamento pra passar 30 anos pagando um negócio que eu não preciso, só pra ter o status de ter um carro? Isso um comunista não faz. Então, se eu precisasse de um carro, aí eu ia lá no banco, ia ver a taxa de juros, entrar no financiamento, lá. Mas eu não preciso. Se eu não preciso, tá de boa. Sabe? É isso. O que me define não são as mercadorias que eu consumo. O que me define é o que eu sou. E o porquê eu tenho essas coisas também. Sabe? Então acho que é isso. É um debate meio vazio também. Meio besta. E é um negócio, tipo... É a mesma coisa que falar, vou votar no Boulos. Depois ele vai entrar na tua casa. Vai invadir a tua casa. Tá ligado? Tipo, puta que pariu. E, tipo assim, tem esse bagulho do iPhone, mas tem uma galera que leva a sério mesmo. Eu já ouvi comentários tipo assim, comunista mais malha, e a galera falando sério. Eu penso assim, mas, oxente. Mas que eu não posso fazer nada, não então? Pode, tá ligado? E aí eu sempre brinco, galera, esse negócio... Comunista, mas foi ver Superman. Esse negócio que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso é com cristianismo, isso não é com Marx. Sim, né? Não fiz um voto de pobreza e exclusão do mundo que eu vivo, né, mano? Tá ligado? Caralho, mano, primeiramente, muito obrigado por ter colado aqui, velho, adorei o papo contigo. Eu que agradeço. Eu espero e vejo umas coisas massa pra tu, assim, sabe? E espero que aconteçam, assim. Tu é um cara legal, um cara acessível, assim, um cara que troca uma ideia
do jeito que eu acho que tem que ser trocado. Tua Sim. linguagem é muito boa. Igual os outros amigos nossos que vieram aqui também, sabe? Que tem uma didática massa, um jeito legal. Poxa, tem uns cortes que eu postei com o Chavoso em collab que estão lá pra mais de 3 mil comentários e Pô, debates massa. legais. E pessoas falando... Já parou pra pensar e o cara, porra, papai, você vê... Cara, tá, tem gente xingando, mas tem um debate acontecendo, né? Sim. E eu acho que esse papo nosso aqui, velho, foi massa pra caralho. Eu agradeço. Posso fazer um merchanzinho? Com certeza. Ó, tem um canal, né, que é o Farol Brasil, que é meu canal, mas também é um portal de notícias. Então, todo dia, manhã e noite, tem cobertura ao vivo das principais notícias do dia e tal e tal. Então, são 2 canais, é o canal principal e o canal de corte. Mas entrem lá, Farol Brasil. Eu também tenho um site, que é jonesmanuel.com.br. Lá no meu site tem uma lojinha de camisas. Ó, aí. Pera aí! É comunista vendendo que é coisa. Isso? Até o cachorro latiu. Calmou, cachorrada, calmou. E aí lá tem um... Calma. Pronto, Fog, pronto. Calma. E lá tem uma lojinha de camisas, que inclusive é a venda... Peraí, pega ele no colo que ele para. E é inclusive a venda dessas camisas que ajuda a financiar e manter o Farol Brasil. Lá também tem todos os livros que eu publiquei, então tem vários livros que a gente lançou. Inclusive, nesse momento eu tô escrevendo um livro novo, que vai sair ano que vem, que eu vou viajar pro Vietnã. E aí... Nossa, que irado, mano. Eu vou passar 20 dias lá, e aí vou escrever um livro sobre o Vietnã e a China. Então deve sair ano que vem. Tá lá no meu site, tem todos os livros que a gente publicou. Eu também sou militante do PCBR, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é a organização comunista que eu milito. E aí a gente tem um jornal, que é o jornal O Futuro. Então quem quiser se informar na perspectiva crítica da classe trabalhadora, acesse o jornal O Futuro. E eu acho que é isso. Mano, então eu vou deixar tudo que você falou. Deixa. Tem algumas coisas aparecendo aqui já na tela e tá tudo também na descrição do vídeo aqui, tá? Todos os links do Jones estão aqui, da loja, do site e de todas as redes sociais, pra ficar tudo aqui facinho. Deixa seu comentário polido aqui e vai sair muito corte bom. Só pra terminar, vamos marcar uma luta em novembro? Sabe qual foi o pior? Na moral, rapidão. Eu lembrei disso ontem. E aí eu mandei mensagem pra Maxwell, que trabalha comigo. Eu falei, ei Max, a gente precisa fazer um conteúdo, precisa fazer um bagulho. Quando chegar em novembro. Quando chegar em novembro, né? Tipo assim, dia 1 de novembro tem que ter um videozinho, eu num saco de areia, alguma coisa assim, tipo assim. Chegou galera, novembro chegou. Sabe aquelas aberturas do UFC? Tipo assim, o cara treinando e tal. Aí ele fala alguma coisa. Eu estou pronto para demolir você e tal. Vou pensar em algum conteúdo assim. Mano, se esse cara tivesse senso de humor pra aparecer também, só ele fazendo assim, sabe? Seria bom, né? Mas tem não. Ele é emocionado. Ele é emocionado, mas deu pra perceber. Obrigado, Jones. Valeu, mano. véi. Bom retorno pra tu. Tamo junto. E espero que a gente se encontre no show de stand-up logo. Fechou. isso. Inclusive, eu quero fazer stand-up. Depois me convida aí pra me apresentar. Nossa senhora, isso tem que ser um documentário. Aguardem então, mais essa bomba. Jones Manuel na comédia. Vai ser @JonesManuel da comédia, o perfil dele, tá? Fechou. Até já, gente.